um só poder, que é quem alimenta o homem, a vida do homem. Começarei com a leitura de um livro, só 2 porções, porque esse pensar foi objeto de doutorado da minha filha. Um refere-se à professora, a visão dos professores, que vai falar a respeito da cognição, a afetividade e educação. Proveito de uma notória demanda presente atualmente no âmbito, no meio educacional. Pensar a educação além do sentido puramente cognitivo. Assim, será dado maior importância, ênfase, à dimensão do afetivo, da afetividade, no desenvolvimento e na formação do homem. Ou seja, da importância de considerar o homem, aqui está escrito humano, em seu caráter integral. Eu vou incluir, palavra não contida, pleno. Superando as dicotomias presentes na contemporaneidade. Ou seja, diz, separando a ideia como de um astro, em que de um lado tem a luz, de um lado tem o escuro. Atualmente. Leio aqui agora uma introdução da minha menina, hoje uma senhora. Vai dizer, esse artigo fundamenta-se nas ideias de Vygotsky a respeito da importância da inter-relação social da arte no desenvolvimento humano do homem, o que pressupõe, além da dimensão cognitiva, a afetividade. Quando começou esse trabalho, é onde começou o meu pensar intenso. Até ali, vamos hoje para 18 anos. Então, eu pergunto à minha filha, quem é esse Vygotsky? Quando ela estava fazendo trabalho, doutorado, antes, aliás, do mestrado. Mas também eu perguntei, o que é afetividade? Ela diz amor. Mas por que não dizem? Por que tem que ter a forma um pouco mais acadêmica e fica quase exclusivo de eu aprender do dicionário acadêmico? Ou seja, no meu dicionário comum, de um engenheiro ou de um outro, não acolho. Entre essas considerações, veio uma coisa fundamental, que agora eu vou utilizar. Aqui falou-se da ideia da dicotomia, que também traz uma ideia de criar uma forma partida de considerar.
como do preto, do branco. É como se esse preto e esse branco não tivessem uma íntima relação, onde o sujeito, na arte do pensar, vai acolher. E esse acolhimento da potência do Espírito, da mente de Cristo, te potencializa a não ser traumatizado. O que dissemos no introito, não vamos perder a linha do pensamento. De quem também falamos de Freud, de Jung e das suas considerações. Nas considerações, algumas palavras podem deixá-las soltas, mas observamos que elas não estão soltas. Ao ler dessas palavras de uma professora, de professores e também de uma doutorada naquela ocasião, estão por um pensar que vão se conduzir a esta figura que aqui vos fala, em ter que tratar dessas palavras. Não vou ficar conformado em Freud nem em Jung. Mas é importante considerar que desde milênios, quando tentou se descobrir o tal humano e alcançar uma percepção só será de fato acolhida quando se torna consciência e corresponde à minha reação, às minhas ações, manifestando justiça. Então, para não ficar tratando de muitas questões que vão se tornar vazias, nós já falamos do conhecimento pelo conhecimento, da arte pela arte, disso por aquilo, da bola pela bola, do jornalismo por jornalismo, da mídia por mídia, ou seja, para fazer fantasias, dando conformações aos opinantes. Mas como vai confirmar opinantes? Veja. Ventos, ou seja, apenas aos ventos que alguém lançou de um alto monte. Assim retornamos. Toda a estrutura do pensar está fortemente, eu diria eternamente, expressa na palavra do profeta, não do filósofo e não de outros tantos. É como se dissesse, hora que aparece um Vygotsky, aparece um Freud, aparece esse e aquele, já fazem parte, como já comentamos aqui, de um panteão, de uma forma mental de considerar o mundo. E o mundo é, basicamente, em fundamentos, é grego-romano. Me veio hoje pensar a respeito disso, relacionando os frutos, não de um homem, relacionando os frutos do coletivo nos homens. Aqueles que dá visão do panteão, na visão dos fenômenos para considerar o seu Deus preferido, vai mostrar esses frutos no transcorrer chamado da história dos homens, chamada história da humanidade, que nos conduz, dizem eles, assim como os juízes de Brasília, da humanidade, dos direitos humanos. Os direitos. Direitos. E direitos. E todos dirão, clamarão direitos. Os juízes em seus direitos, os réus em seus direitos, o transgressor em seus direitos, o sacerdote em seus direitos, o rabino em seus direitos, o pastor em seus direitos. E assim vão os direitos. Mas se denota que nessa direita, ou nesse direito, a esquerda
está tomando passos cada vez mais largos, ou melhor, estão se potencializando de força. Agora, em perder a razão, e desses juízos agora partidos, já falamos, fatiados, já ao ponto de pulverizados, está o pó, em que a água facilmente, na expressão da boca de alguém, por expressão da água, vai se tornar em lama. Retornamos para não perder. Fizemos menção que tem 3 estruturas de pensamento. Todas elas a partir do determinado momento, porque ocorreu um certo fenômeno que chamou a atenção de ter que ser apreciado. Como alguém que daqui a pouco vê um clarão enorme nos céus à noite, como ocorreu lá na Rússia há uns anos atrás, quando depois veio saber que caíram um meteoro. Então, um fenômeno de certa ordem, ele traz para aqueles que viram, chamaram a atenção ou registraram, e aquilo vai se tornar por curiosidade em compreender. Muitos vão fazer fantasias inúmeras. Como tem aí, de discos, aquilo, fantasiarão. Farão comércio dessas fantasias. Retorno para não perder o caminhar. Fizemos menção que o fundamento sólido está assim declarado. Por fundamento. Por fundamento. É eterno. O caráter eterno. O poder da palavra do seu Espírito. O poder sobre toda a criação. É o princípio de toda a ação do homem, de todo o seu propósito. Porque esse fundamento é de um só bom. Um só bom. Que tudo faz, segundo o seu próprio conselho, da figura do Pai, em seu amor pelo Filho. Que nele está e dele verão as gerações vindouras. Esse é o fundamento. É o caminhar. Saiu daí, a partir do momento, sem uma perfeita definição dos fundamentos, já está uma chamada, um coletivo já caminhando, e surge alguém pensar, no momento da Revolução Francesa, logo após, vem na Inglaterra essa nova ordem, a partir da máquina. E ali vão surgir determinados fenômenos, antes evidentemente não existentes. Ali, agora tem a figura de alguém que trabalha, e alguém que organiza através de um sistema, que vai chamar-se depois, vem todos esses sistemas de administração moderna, vai tirar o melhor proveito do trabalho geral. E aí fica um campo de discussão. Aquele foi tornado um escravo e agora esse tira os resultados maiores. Ele pega a maior fatia. Aí vem as figuras do banco, que empresta do dinheiro que pega do outro lado, só que ele empresta 2, 3, 4, 5 vezes mais por aquilo que pegou. E aí vem também o virtual daquele dinheiro que não existe, mas ele está tirando renda de algo que não possui. Nem existe. E fica outra dificuldade, mas o que existe? Vai concluir, o que existe é, em verdade, a justiça de alguém que tenha poder de realizar de maneira justa. Enquanto o seu trabalho o faz por razão da que é essencial.
não pelo supérfluo. Assim dirá o mestre dos mestres. Não andeis ansiosos por coisa alguma com que haveis de comer, beber e vestir. Se retornarem aos vídeos anteriores e recorrerem à leitura de onde procede essa palavra, vão denotar que esse ensino está baseado num primeiro ponto, ou acima, que diz: ninguém poderá servir a dois senhores. Não pode haver o escuro e o branco, a tal dicotomia que eu li. Não pode haver a ideia da esquerda e da direita. Não pode haver... E assim por diante. Dentro desse campo, um só é poder do Espírito unificador, que essas questões do ensino, da educação e dar importância à afetividade, que todo está ficando frio, estão perdendo de fato a vida, não mais conseguem reter o amor para com seus filhos, nem reter o amor dos filhos para com eles mesmos. Não conseguem reter amigos. Não há fidelidade. Tudo se tornou duvidoso. Tudo se tornou um monstro. Estão compreendendo? Assim, há necessidade de um retorno. Amor é fundamento de razão que legitima as gerações vindouras. Esse é o pensar do filósofo hebreu, não do grego. Se eu vou para o grego e o romano, eu vou dar as seguintes figuras. E também vou mostrar no hebreu, quando passa ao judaico, onde começa outros erros, quando já se começa a se estabelecer a casta, ou as classes de autoridade e de maior poder. Vou para o hebreu. O hebreu? Não, essa aparece depois. Quando já em Davi, depois de Moisés apresenta a lei com a clareza do que estamos aqui falando. De quem um só redige, um só legislador, único juiz, em verdade, fonte de toda verdade, toda razão em verdade. Em Davi aprende, nas considerações dos povos, agora no entorno daquela terra, hoje chamada Israel, e já era chamada Israel, vai ocorrer que todos os reis da terra têm um rei. Então, vai o povo dizer ao profeta: por que não temos um rei? Até então, quem julgava era os anciãos, eram aqueles dentro da comunidade. Se você interpretasse hoje como dentro de uma cidade, determinados, não é bem regiões, como é que chama, como tem hoje esse código para o sistema postal, abrangendo regiões daquela cidade, houvesse um grupo de pessoas, não da forma de hoje, que é um pouco mais difícil a possibilidade disso se realizar. Mas antes, as cidades eram pequenas, então, uma cidade só, um grupo de poucos anciãos que viveram dentro daquele lugar, sempre manifestaram amizade, manifestaram fidelidade, se ofertavam por referência, não acolhendo algum louvor, mas que os outros que na comunidade vieram a perceber deles uma dimensão de maior justiça e os tomaram por juízes. Não pelos adolescentes,
nem pelos netos sobre os velhos, como faz a Globo. Retorno no dito. Na visão grega, então vou voltar na fruto da proposição lá em Davi, vai surgir a figura depois do templo. A figura do templo já é uma expressão que cumpre a lei que fora determinada e que já fora alertada por Moisés e que Jesus, o Nazareno, traz à memória dos homens. E nesse sentido, lá atrás no erro, compilando do pagão, chamado desse ambiente dos muitos deuses, vão acolher, fazer um templo. E esse templo, o profeta responde ao povo: vocês querem um rei, mas como faríamos um templo? Alguma coisa que pudesse acolher a dimensão de Deus. Quando Deus, Ele abarca todo o universo. Não há como fazer um lugar para Deus morar. E vai dizer, Deus deu eu, diz Deus, não habito em templos feitos por mãos dos homens. E vai dizer depois, em frente, Jesus isso, aqui está a minha sucá, aqui está meu tabernáculo eterno. Essa declaração de Cristo, de Paulo, nesta estrutura de pensar, o Paulo, que estava nesse grau de dispersão do pensar grego, do pensar esse, pensar aquele, ele vai dizer, de um só em Cristo, ele dirá, não há a tal dicotomia de não. E fazer separação do senhor e do escravo. E fazer separação do grego e do romano. Aliás, do judeu e do grego e do romano. E fazer separação desse daquele, desse daquele, desse daquele, em que os partidos vão ter seus próprios juízes. E os seus nomeantes por cabeça, os piores dessas gerações deformadas. Essa imagem do coletivo que o Jung fala, embora não creio que ele tenha alcançado o entendimento de quem vos fala. Retorno. Qual é o fruto dessa dimensão? O Paulo vai ser decapitado porque defende um só poder em que não acolhe alguém se colocar na postura de autoridade e nessa postura falsa de autoridade, numa justiça perversa, querer fazer do outro um seu escravo, ou alguém que lhe coloca o manto nas costas por toga e se diz por supremo em sua exaltação. O fruto, justiça. Justiça. Oh, esse Cristo é justiça, é. Tirem dos altares, não. Acolham. Ouçam a sua palavra. Vejam dele lá, desde Abraão e Moisés, essa dimensão de a mente de Cristo. Fora, não há possibilidade. Qual é o fruto do grego? Está no coletivo. O referencial é o coletivo. A glória do coletivo. A glória
de Atenas, a glória, a glória. E vai dizer, o Alexandre está por expressão desta glória. A glória do templo. Vai fazer alguma grandiosidade. Um pouco antes, para lá pegar, na Pérsia, o que for, tem as grandes figuras como Nabucodonosor. Qual é a glória de Nabucodonosor? A Babilônia. Mas o Daniel, que era um profeta, ele observa que a figura que ele via e expressou do sonho de Nabucodonosor era da presunção de ter uma cabeça de ouro pura, fosse trazendo santidade e pureza. O tórax, como fosse de prata, trazendo redenção aos povos. Mas depois vai descendo, o ventre bronze e as pernas para baixo, ferro, duro, a arma, a força, a destruição. E os pés, mistura de ferro, desse que vai pisar e matar e destruir o ladrão, e barro, frágil, que vai desmoronar, como toda a história comprova. Desse pensar, tá? Também o grego. Desse pensar vem o Alexandre. Desse pensar do Alexandre, a glória manifesta num coletivo em que a arma na mão para matar se tornou o instrumento desta falsa sabedoria. Mas Alexandre, na sua morte, vai dizer, e morre de uma infecção de impureza da água que estava contaminada. Ele morreu de cólera, para não ficar engano de que vai morrer por aquilo, na correspondência dos propósitos dele. Assim com Freud, no câncer do céu da sua boca. Se fez por céu, estás punido. Estará punido todo homem que se presume de poder. Aí vou para quem? Qual é o fruto destas proposições? Estão lá, nos filósofos, nos gregos. Ok? E Alexandre? O resultado é agora o romano. Acolheu a sabedoria grega, a força, e agora vai dizer paz, eu garanto. Aqui estão as regras para pagar. Haverá guerra para o romano até uma altura, ninguém se contrapunha. Simplesmente o César determinava qual era a regra que ele estabelecia. Essa regra eram os seus impostos, de forma que o bem-estar, chamado a luxúria de Roma, fosse realmente mantida, como sendo o padrão daquela casta. É assim em Brasília. Estou contextualizando. Mas e a educação? Ela está fundamentada onde? Eu fiz uma leitura. Se denota que está havendo o amor está sendo jogado na lama. Os diretores de escolas e universidades, disso e daquilo, e os supremos juízes, são todos nomeados. Essa nomeação não é por bom propósito, não é por bom juízo, não. É por servir o partido. Fenômenos retornem e acharão. Em cada mudança, para não ir tão longe, mas vamos mais perto. Como na Revolução Industrial,
um fenômeno novo. Aí aparece um filósofo, que foi colocado no panteão. Aí vem os traumas decorrentes. Aí aparece o sociológico. Aí aparece o psicólogo para corrigir. Aí os traumas estão se acumulando. Querem fazer agora uma espécie de estatística com meia dúzia de pessoas, como fez o Freud. E aquilo tornar por verdade, como fizeram com o Darwin. Não querem mais sair dali. Já fizeram, conseguiram ter um lugarzinho no puleiro. O puleiro é deles. Vou retornar e direi. Se pego da figura do Cristo, daquele a quem diz de um só, vão dizer, me mostre os curados. Os curados? Desde Abraão contarão os milhões. Só no poder da palavra. Como partiu dessa ideia do poder da palavra, a cura que o Freud tentou, a partir dele, já com seus traumas, arrumar os seus e arrumar o outro. Não sei se estão compreendendo. Ninguém é capaz de dizer quantos, de fato, a partir de Freud, foram libertos dos seus traumas. Alguém pode dizer isso? Mas e de Cristo? Que dúvida há? Eu sou uma prova. É só levantar um pouco uma estatística, vão ser milhões declarando, eu também. Aí aquele que era um escravagista, ele era o capitão do navio de escravos, daqui a pouco cai a ficha e ele... quem o restaurou? Compreendo. Vou buscar aonde isto? Aí, Paulo, um exemplo, é um testemunho, não é uma questão de filosofia. Quando entramos nisso, e a palavra diz assim, a respeito do filho, diz Deus, meu filho amado a quem me comprazo, tenho prazer. No meu filho, deposito a minha glória. E filho? Não adianta levar em frente essa multidão de proposições, de considerações, dentro de limites tão estreitos. De querer envolver o universo todo como se possível fosse. Uma só palavra, de um só basta. Meu filho. E um filho, então, agora, porque é nato. Pai, por que aquilo? Pai, por que aquilo? Pai, por que aquilo? Terá que levar o filho para uma escola, já dentro desse inconsciente coletivo traumatizado, para dar respostas ao filho? Como que vão dar amor maior lá fora? É impossível. Será que estou louco? Estou falando fora da razão? Esse juízo não é aconselhável, não é acolhível? Irei participar lá, correr lá no Supremo. Não fiquem 11, meu voto é 12, e 13, 14, 15. Eu sou para a teoria do gênero. Aqueles estão reprovados. É necessário que atentam para o que estamos declarando, não porque temos poder, não, é que um só assim declara. E declara para todos. Aí retornem dos seus erros, da sua maledicência, dos seus jogos de artifício, para reter do único. Que o Senhor, um só,
abençoe a ti e a tua casa. Estás por segundo, não estás por multidão e por causa de muitas cabeças de uma fera, uma besta, que não dá para ser retratada, a não ser por umas ideias que surgiram de figuras infernais. Não dá. Um só.